Olá, eu sou Ana Paula Oliveira, médica veterinária, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria, e hoje estou aqui para mais um Mercado Sem Rodeios com meu amigo Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo e também analista de mercado da Scott Consultoria. E aí, Pedro, o que a gente vai conversar hoje? Hoje a gente vai falar um pouco aí sobre os abates de bovino, né, para esse começo de ano, começo mais ou menos, né, já estamos terminando o primeiro trimestre praticamente, mas antes eu queria fazer um convite a todo mundo que está aqui com a gente para o nosso evento, né? O Encontro de Confinamento e Criadores está chegando. Eu e a Ana estaremos lá. Inclusive, a gente vai dividir o palco para falar um pouco para vocês sobre o mercado do boi gordo, né? O que está acontecendo para esse ano, expectativas também. Se você quiser estar junto com a gente presencialmente em Ribeirão, os 3 primeiros dias, quarto dia a gente vai estar numa visita de campo, né? Um dia de campo no Confinamento Monte Alegre, em Barretos. É só acessar o site confinamentorecria.com.br e adquirir seu ingresso. Quem sabe a gente não conversa lá pessoalmente em Ribeirão Preto. E agora, já falando tudo o que está acontecendo, pegando os dados aí, né, de abates do mapa, do CIF, a gente está vendo um primeiro trimestre bastante movimentado, até mesmo em participação de fêmeas, né? A gente está vendo aí a quantidade de volume de abate até o momento, em todas as regiões, uma alta de quase 30% em relação ao que estava vindo para o ano passado, e ano passado já foi uma produção muito grande de carne, e a gente está vendo isso para esse momento também, que acaba afetando até um pouco a composição de preço para a arroba do boi gordo, que vem em cenário de estabilidade, queda, um pouco de pressão. Para essa semana, São Paulo fechando na estabilidade, né, 225 até 235, diferença aí boi comum e boi China. E a participação de fêmeas ainda segue em alta. Na média aí do Brasil, a gente está vendo os abates de fêmeas acima, né, participação acima ainda de 40%, isso pegando os dados do CIF, do mapa. Porém, pegando os dados do IMEA, a gente vê uma participação recorde, né, histórica de fêmeas para esse primeiro momento. Em fevereiro, 56% de participação de fêmeas nos abates. E em janeiro, 50%, né, dando uma média aí de 53%. Ou seja, começo de ano, muito boi sendo abatido, mercado um pouco diferente, um pouco mais pressionado. Que a gente fala um pouco aí da questão do consumo, mas a produção de carne está vindo em alta. É isso, né, Ana? Até mexe um pouco com os preços, né? A gente precisa se atentar também em questão de volume das exportações. Exato. Nós estamos vindo numa sequência de recordes, tanto para janeiro, fevereiro, março não está sendo diferente. Mas já em março a gente precisa levar em consideração que a gente teve um embargo no ano passado. Então isso pode vir a facilitar esses números em relação a isso. Apesar também de uma retração nesse preço pago pela tonelada da carne, o volume tem sido tão bom que o faturamento vem sendo positivo, maior do que o que nós acompanhamos em 2023. E para o mercado interno de carne, é importante a gente levar bastante em consideração, até porque o que vai para exportação é a menor parte. Quase 70% dessa carne toda que está sendo produzida está ficando aqui no mercado interno. E o que a gente observa é um escoamento no varejo mais enfraquecido. O pessoal não está consumindo tanta carne bovina como precisa para não gerar estoques de carne dentro desses mercados atacadistas. E nós também estamos num período de quaresma, que acaba influenciando essa retração no consumo. Além de que final de mês nós estamos menos capitalizados, então a gente acaba optando por outras proteínas concorrentes por aí. No mercado atacadista de carne com osso, as negociações estão bem truncadas, bastante difíceis. Nós já estamos na segunda semana consecutiva de queda nos preços, tanto para as carcaças casadas de boi inteiro como castrado, principalmente a da vaca. Nessa última semana teve aí um recuo de quase 7%, o que tem dificultado. No mercado atacadista de carne sem osso, a mesma coisa, aumento dos estoques, no varejo a mesma coisa, e aí quando a gente pega para comparar um pouquinho os preços, com 2023 a gente ainda está acompanhando um cenário de queda, de recuo no preço dessa carne, e formação de estoque não está sendo o suficiente para encontrar um ponto de equilíbrio e diminuir essa pressão que acaba refletindo na cotação da arroba do boi gordo, como a gente acompanhou na última sexta-feira, aí uma queda de R$5 aqui no estado de São Paulo. Exatamente, vem daí. Ainda não aconteceu a queda para o bovino de exportação, né? Mas o mercado interno já veio essa queda, muito por causa da nossa produção, que está vindo muito alta, né? Cabe destacar também algumas movimentações do cenário internacional, que acabam afetando, né, o cenário internacional. Nós tivemos aí a divulgação pelo mapa, né? Que vai a partir de valer mais para maio, mas a gente já está aí com mais 16 estados e o Distrito Federal como reconhecidos nacionalmente como livres de febre aftosa sem vacinação, né? Que isso pode dar uma movimentada no mercado internacional, porque os Estados Unidos está com o preço da arroba recorde histórico, né? $100 a arroba do boi gordo nos Estados Unidos, enquanto a nossa está na faixa aí dos $45, $47. Então,
Alguns mercados muito exigentes, né, como Coreia do Sul, Japão, acabam observando essa movimentação das zonas livres de febre aftosa e podem observar o Brasil ainda esse ano, possivelmente. Estaremos aí com novos mercados, né? Atenção à exportação também, que pode vir muito boa por causa dessa movimentação diferente para o mercado dos Estados Unidos, né? Sim, nós acreditávamos no ano passado de 2023 que 2024 seria um ano difícil, mas não como está sendo, já que a expectativa era de que houvesse uma pequena retração com relação ao abate de fêmeas e não é o que nós estamos observando no momento. O volume de fêmeas em descarte e em abate ainda continua alto e até maior do que quando comparado ao mesmo período de janeiro e fevereiro, como o Pedro aqui explicou pra gente. Então, a expectativa é que agora, pelo menos para o mercado de carne, deu uma aliviada nessa pressão e deu uma sustentaçãozinha aí para os preços. Nós estamos início de mês, o pessoal recebe, fim de quaresma, vamos observar como que vão ser essas movimentações. Pensando no varejo, e já nesse início de mês, nós já vimos aí um aumento para cortes de traseiro, que é o tradicional churrasco do brasileiro. Então, iniciou o mês, o brasileiro chega ao final de semana, quer consumir uma carne de boi, então a gente já vê esses ajustes no varejo, mas ainda são muito poucos. Numa média geral, eles continuam negativos ou em patamares de estabilidade. Na Praça do Rio de Janeiro, por exemplo, nós estávamos acompanhando incrementos poucos de 1% no preço, mas agora, nessa última semana, já voltou a retrair. Então, a gente não consegue encontrar uma sustentação, um ponto de equilíbrio para essa demanda, diminuir estoque e que possa vir refletir lá no começo dessa cadeia, né, para o pecuarista, um aumento possível nessa cotação, né? Exatamente, porque é uma cadeia toda, né? Não pensando apenas frigorífico e pecuarista, a gente ainda tem a ponta final, né, o comprador, que é quem acaba decidindo um pouco o preço ali de como que vai ficar o negócio. Se a gente comprar muita carne e todo mundo buscar, é bom tanto para o frigorífico, que vai estar tendo escoamento, quanto para o pecuarista, né, que vai ter uma valorização do seu produto, né, que é comercializado, que seria o boi gordo. Sim. E a abertura, né, dessas novas possíveis negociações com esses países aí que pagam melhor até por essa carne, que demandam bons volumes, pode vir trazer um ponto de equilíbrio para a gente, já que nós estamos abatendo tantos animais com um bom volume de carne, né? Vamos esperar aí e ver o que tem para acontecer ainda. O mundo olha bastante para o Brasil, né? Principal exportador de carne bovina e possivelmente aí das produções recordes, né? Recorde histórico de produção de carne no nosso país para esse ano. É o que está indicando esse comecinho, pelo menos. Vamos ver se vai se concretizar. Acredito que seja só isso, né, Ana? Tem mais alguma coisa para falar? Vamos deixar para evento, né? Não dá para falar tudo hoje. Exatamente. Então, um forte abraço a todo mundo que nos acompanha. Continua acompanhando todas as nossas redes sociais, TikTok, Spotify, Instagram, Twitter. Estamos em todo lugar para as melhores informações e estamos à disposição qualquer dúvida.